Olá, estamos aqui para mais um podcast. Hoje com a presença ilustre da professora Giedre Félix, da USP aqui de Bauru, e com a participação ilustre também do professor Hugo Nari, para que a gente possa fazer um bate-papo. Professora, gostaria que a senhora se apresentasse em termos de atuação profissional, por gentileza. Obrigada, Maurício. Agradeço. Obrigada também, doutor Hugo. É um privilégio estar aqui. Meu nome é Giedre e eu sou fonoaudióloga. Me formei na FOB, USP, aqui em Bauru. E durante a graduação, eu já tive a oportunidade de conhecer a atuação odontológica. Então, eu sempre tive muitas portas abertas que permitiram que eu aprendesse sobre odontologia para que eu pudesse atuar junto à odontologia, né? Então, na graduação, o professor Conte me ensinou muito e me ensina ainda sobre disfunção temporomandibular. Professor Alceu, professora Kátia, na área de fisiologia, me orientaram. E nesse período do mestrado, em que eu estudava na FOP, né, fisiologia oral, o professor Hugo me convidou para estar no ambulatório de cirurgia ortognática. E aí eu nunca vou me esquecer da primeira cirurgia que eu fui assistir, né? Porque eu nem imaginava o que era uma cirurgia ortognática naquela época, no início da década de 90. Né? E daí em diante, também outras pessoas muito importantes foram surgindo e dando oportunidades de aprendizado, até que também, além da área, né, que é a área específica da motricidade orofacial, eu passei a estudar disfagia orofaríngea, até porque nós tínhamos muito idosos, né, doutor Hugo, que faziam reabilitação oral protética, implante, né, as próteses implantes suportadas. Então, minha tese de doutorado, doutor Hugo, ele permitiu que ela acontecesse. Nós tivemos um feriado, e nesse feriado, todos os pacientes foram operados pela equipe dele para que nós pudéssemos ter avaliação pré e pós, e aí abarcando também questões de disfagia orofaríngea, e a partir daí a disfagia também foi sendo estudada. Então, a professora Cláudia Felício me aceitou ainda na graduação para um curso de aperfeiçoamento, para que eu pudesse estudar. Então, muitas pessoas foram determinantes para eu poder ter a formação, né, que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. Então, fica o meu agradecimento por eu poder estar aqui e ao doutor Hugo. Né? Eu sei você sempre grata por tudo. Nós somos. Nós somos. Professora, quais as principais disfunções que um paciente portador de anomalia crâniofacial pode apresentar? Sempre depende da magnitude dessa deformidade, né? É muito comum que casos com anomalias craniofaciais tenham respiração oral, né? Isso é muito comum, porque sabemos que a respiração ela está relacionada ao crescimento e ao desenvolvimento craniofacial. Então, muitas vezes, a etiologia, pensando no paciente adulto, que é o que eu mais atuo, né, os adultos e idosos, no paciente adulto, muitas vezes até a causa do problema obstrutivo já não existe mais, porém existe o hábito da respiração oral. Então, isso é muito comum. Até numa das pesquisas que nós fizemos com o grupo controle, né, os pacientes com deformidade tinham, sim, uma ocorrência maior de respiração oral. E as demais funções, a própria mastigação também ineficiente, até por conta, né, da maloclusão importante que eles têm. A deglutição ela vai ser adaptada a essa maloclusão e a fala também. Então, muitas vezes, esses pacientes não têm queixas de deglutição, porque eles se adaptam. Eles vão deglutir com uma função de língua, de lábio, até com compensações de movimentos de cabeça, de musculatura orofaríngea e faríngea, porém, eles não engasgam, eles não têm sensação de alimento parado, então, eles não têm queixas de deglutição. E queixas de fala vão ter aqueles que usam a voz profissionalmente, professor, ator, locutor, porque aí sim aparecem algumas distorções, né, que são prejuízos que, para aqueles que usam a voz profissionalmente, não temos queixas. Eu lembro de um paciente, ele era padre, né, e ele procurou a fono, ele foi primeiro na CEPES, quando eu estava na Clínica de Educação para a Saúde na USC, porque ele tinha alteração na fala, e a alteração da fala era por conta de uma deformidade esquelética, né, um padrão 3, classe 3 esquelética muito importante. E foi, eu acho que um dos poucos casos que veio com alteração de função. A maioria dos pacientes acabam tendo, esses que nós atuamos,
queixas que são estéticas, mas os comprometimentos funcionais acontecem tanto em respiração, mastigação, deglutição, quanto em fala, além de poder, sim, ter DTM, porque as compensações elas podem sobrecarregar o sistema, mas um fator sozinho nunca causa DTM, né? A disfunção temporomandibular, tendo vista que ela é multifatorial. Mas nós temos também quadros de deformidades, anomalias muito mais graves, como aquelas que são tratadas no centrinho, né? Falando do campus USP Bauru, não é a minha área de atuação, mas aí são condições muito mais graves, né? E que impactam desde o nascimento, muitas vezes, o desempenho das funções e que os procedimentos cirúrgicos são feitos logo, né, em períodos mais curtos. Precoces. Né? Mais precoces, e aí é uma outra área, né? Com a disfunção velofaríngea, a fissura lábio, que vem com a fissura lábio-palatina, não é a minha área de atuação, então aí eu falei um pouquinho mais sobre as questões dos adultos com as deformidades dentofaciais. Excelente. Em que fase do tratamento a terapia fonoaudiológica deveria ser iniciada? E em tratamentos ortodônticos, tanto isso em tratamentos ortodônticos, quanto em tratamentos ortodônticos para a cirurgia ortognática? A gente sempre pensa muito no pós-tratamento. Por quê? Porque a forma foi corrigida, né? Então, a gente pensa nessa relação forma e função. A função ela se adapta a uma forma alterada e, para que a gente consiga ter melhoras na função, a forma tem que ser corrigida. Porém, se nós pensarmos na respiração de novo, como nós falamos, né? Então, se existe uma respiração por hábito, ela pode ser corrigida, independente da condição de má oclusão. Né? Teve uma tese de doutorado que eu orientei, onde os pacientes estavam em tratamento ortodôntico e eles tinham respiração oral. E aí um grupo passou para o tratamento terapia miofuncional e o outro não. E essa terapia voltada para o uso do nariz enquanto função respiratória, né? Porque para o paciente respirador oral, a boca é o órgão de respiração. Então, mudar esse padrão é algo que pode ser feito independente da condição dentoclusal do paciente. A própria DTM, né, que a gente comentou, ela pode e deve ser controlada independente do paciente estar em má oclusão. Até no nosso grupo, quando a equipe transdisciplinar que nós trabalhávamos, né, junto da Unisagrado, quando ainda era a Universidade do Sagrado Coração. Que time que vocês tinham, nós tínhamos um time assim incrível. Foi um privilégio e, né, um dos critérios era que o paciente no pré-operatório tivesse junto à equipe, né, tanto a avaliação quanto a abordagem da físio junto com a fono, né, e tínhamos a nutrição, a psicologia fundamental também, para que esse paciente pudesse já estar livre, né, de dor, né, numa condição de controle, com remissão de dores. Então, e outras condições que não sejam tão inerentes à má oclusão desse paciente. Então, existem alterações de fala que não são relacionadas à má oclusão e que podem ser tratadas também. Então, a avaliação ela é determinante. E, assim, o sistema estomatognático ele se adapta. Ele se adapta e o paciente vai ter função, né? Então, também a fonoaudiologia ela vai avaliar se essa adaptação é uma adaptação favorável ou desfavorável. E, às vezes, a gente pode criar uma adaptação um pouco mais favorável e aí até pensando, né, no pré-operatório, nos pacientes cirúrgicos. A gente pode preparar essa musculatura para as mudanças que vão ser feitas ainda. Porque toda vez que movimenta as estruturas ósseas, né, a musculatura está inserida nesses tecidos ósseos e ela vai precisar, às vezes, de estar alongada ou mais fortalecida. E a questão da língua, né? O espaço intraoral para a língua, quanto que a gente pode preparar. E foi muito interessante, lembra, doutor Hugo, das placas, né? Que aí o doutor Hugo sugeriu de fazer placas intraorais para simular o espaço intraoral reduzido para a língua se acomodar antes mesmo da cirurgia. Como diagnóstico, para verificar a necessidade de uma glossoplastia, etc. Né? Isso, então, foi realmente um período de muito aprendizado conjunto, de raciocínio conjunto. E o fundamental é essa discussão, né? Se eu não conheço o planejamento odontológico, isso nós aprendemos.
né, aprendemos muito. Qual é o planejamento, né, para esse paciente? E o que a equipe pode fazer em conjunto para que esse paciente esteja melhor preparado para a cirurgia? Não existe nenhum trabalho científico que eu não consegui fazer até hoje, infelizmente, que nós tivéssemos um grupo que fizesse uma terapia preparatória para a cirurgia ortognática para nós verificarmos o quanto a estabilidade pós-operatória foi melhor. Sim. A hipótese é que sim, é que será, né? Mas não temos comprovação ainda sobre isso. Espero, antes de eu aposentar, conseguir fazer esse estudo, né? A gente tem... falta muita pesquisa científica, é difícil, né? Fazer os estudos clínicos não é fácil, mas é possível e necessário também para que a gente possa comprovar. Teoricamente, se eu preparo a musculatura para a cirurgia, é claro que isso vai resultar muito mais estabilidade. O doutor Hugo vai lembrar dos casos de laterognatia, que tinham recidivas funcional, né, doutor? Nós comentávamos muito sobre isso, né, Hugo? Não, assim, eu lembro, foi um período, assim, vou ser bem sincero, foi um período mágico lá da faculdade, porque Eu me lembro. eu acabando de chegar de residência, etc., na parte de cirurgia, eu sempre apostei, porque a gente via os pacientes, como eles eram, como eles tinham disfunções. Na realidade, a disfunção, ele tinha um problema esquelético, mas ele tinha disfunção. Na realidade, o que a gente enxergava era a estética e eu via também a disfunção. Eu falei, eu só vou começar com isso se a gente montar um time. E é que as coisas, às vezes Deus coloca as pessoas certas da sua vida e isso é muito bom, né? A Giedre, chama de Giedre, não de professora, né? A Giedre, ela abraçou a ideia. E uma coisa que eu acho que foi muito bom, Giedre, é o fato da gente poder estar fisicamente lá junto. Sim. Porque eu acho totalmente diferente eu mandar para o ambulatório da CEPS ou mandar para a clínica de fulano, de ciclano. Não, a gente estava no mesmo espaço físico. Discutíamos o então, caso. A gente via, né? Ela chegava, olha aqui, vem dar uma olhada. Eu falava, tenho dúvida, eu posso ou não já então, fazer. Isso deu um conhecimento e ela conseguiu transformar essas impressões nossas clínicas em trabalhos. O que elas publicaram eu me lembro. Uma coisa de louco, sabe? Quantidade de artigos científicos. Félix, Nari, Félix, Nari. E eu vou ser bem honesto, eu já rodei bastante, dei muita aula, né? E sempre conversei com grandes profissionais da área de cirurgia ortognática e eu não conheço, né, nenhum centro, nenhum profissional de ponta da cirurgia ortognática que teve essa oportunidade de trabalhar com um grupo multidisciplinar como nós trabalhamos. Sim. E multidisciplinar efetivo. Acho que foi transdisciplinar. Exatamente. É a palavra que a gente usa. Aí o que acontece? Eu queria até perguntar isso, porque eu vou aproveitar, porque eu quero expor um pouquinho do que ela sabe, porque eu já sei o que ela sabe. Ela até publicou um trabalho muito interessante, né? Que ela fez uma comparação entre a eficácia, não, a influência da terapia fono em pacientes pós-operatórios, né? No pós-operatório de cirurgia ortognática. Ela analisou lá um grupo que não fez, né? Você lembra? Sim. E o grupo que fez, né? Foi um resultado muito interessante, porque eu acho que ali começou o start da importância dessa terapia fono. E eu acho que a gente hoje, com entendimento um pouco maior das disfunções, que a gente progrediu nos últimos anos foi no entendimento das disfunções, eu acho que tem um gap aí, Giedre, para poder aproveitar que era o preparo, sabe? Que você acabou de falar. Tem um gap aí muito importante, porque ainda tem, não sei se você concorda comigo, ainda aquela, até da fono. Não, opera primeiro, depois a gente vai começar a tratar a disfunção. Né? Fala sobre isso, né? Esse gap sobre a terapia, a importância desse trabalho que você fez. Eu acho que o gap é não ter nenhum estudo que comprove que a atuação pré ela traz resultados, né? E hoje a gente vive um momento de muita, né? Não existe revisão sistemática sobre isso, não faça, né? Então é bem difícil e algumas coisas elas são tão óbvias, né? Então como eu comentei, se eu tenho um preparo da musculatura para que ele possa responder melhor ao pós-operatório. É tão lógico. Né? É uma coisa muito óbvia, mas é claro que é a necessidade de evidência. E nessa pesquisa que o Dr. Hugo lembrou, o grupo que fez terapia miofuncional, não fez terapia miofuncional, ele também teve melhoras das funções, mas não tanto quanto o grupo que faz a terapia miofuncional. Então, quando existe a melhora da condição morfológica, as funções também elas vão se adaptar,
Porém, o que acontece, né? Nós não pensamos como nós falamos, mastigamos, deglutimos, respiramos. Tudo isso é feito de forma automática. Então, nós temos áreas que são abaixo aí da córtex, que são áreas subcorticais, onde tem os geradores de padrão, que informam depois no tronco cerebral o que é que tem que acontecer. Então, tudo isso é automático. Então, esse centro gerador de padrão, ele vai receber informação aferente o tempo todo das mudanças que aconteceram. Porém, essa mudança de padrão, ela vai sendo adaptada de acordo com aquilo que a gente chama de tentativa e erro. Né? O paciente vai tentar se adaptar, né? E ele vai se acomodar, vai. Mas será que é da melhor forma que ele vai se acomodar? Né? E até o tempo que leva, a função não está equilibrada. A função não estando equilibrada, a musculatura não vai estar em equilíbrio. A musculatura também não estando em equilíbrio, até não só funcionalmente, mas até esteticamente a gente tem alterações. Eu lembro de uma paciente que ela terminou, né, depois da cirurgia, a gente estava em terapia, e ela falou assim, mas meu rosto ainda não é simétrico. Eu falei, sim. Ela falou, mas o que aconteceu? Aí eu mostrei, na época, né, aí mostrei a radiografia, a gente estava na clínica com todos os dados. Falei, olha, os seus ossos estão simétricos. E o que tem em cima de osso? O músculo. E eles não estão simétricos, porque você, uma vida toda, mastigou unilateral crônico de um único lado. Então, até essa musculatura se reequilibrar, vai levar tempo agora. Mas, se a gente não faz a terapia, qual é o padrão? Mastigação unilateral, porque é isso que ficou gravado na memória. Né? Então, esse é um exemplo bem interessante do quão importante é o paciente, até no pré-operatório, já ter consciência, que eu acho que uma das coisas é a terapia, né? Então, as etapas da terapia. O paciente ele tem que saber o propósito da terapia. E nós não mudamos aquilo que a gente não conhece. Se eu não tenho consciência também, né, do qual importante é aquela mudança, e se eu não conheço aquilo que precisa ser mudado, então esse trabalho de trazer para o consciente, levar para a córtex, tudo isso que a gente faz inconscientemente, e depois, tem exercícios? Tem exercícios. Os exercícios são fundamentais para eu poder dar condições da função acontecer, porque se a mandíbula não faz o movimento que eu preciso, ou a língua, né, ou o lábio, ou o palato, se eles não fazem esses movimentos, como que eu vou colocar isso em função? Então, os exercícios, eles são importantes. A aferência sensorial é muito importante também. Eu acho que a parte mais sofrida dos pacientes é a parte que a sensibilidade está alterada, porque daí o sistema nervoso não está tendo feedback do que está acontecendo. Então, eles ficam totalmente perdidos. E gerenciar isso, orientar isso. Porque, olha só, eu acabei de mudar a forma. Agora, eu vou direcionar para você como é que você tem que fazer a função. E você vai treinar a função já da forma correta, sem ficar tentativa e erro, o cérebro lá, né, sem informação aferente, sem poder ter feedback se o que está acontecendo a nível, né, motor, onde a língua está encostando, que lado que está sendo a mastigação. Essas informações elas não estão indo de forma adequada, porque ainda existe um gap sensorial que aos poucos vai sendo minimizado. Então, se eu direciono desde o começo o padrão normal e já automatizo um padrão normal, por que eu vou esperar, né, o paciente buscar criar um padrão disfuncional, muitas vezes, para depois corrigir uma outra disfunção? Né? Então, é muito importante esse trabalho nos diferentes momentos. Professora Géry, e a importância da adesão do paciente nesse processo todo? Aí é fundamental, né? E a queixa geralmente é estética, né? Aí, quando nós temos diferentes queixas, a gente estava conversando sobre isso, né? Tem os pacientes com apneia, que a queixa é diferente, mas na cirurgia ortognática, os nossos pacientes, eles tinham muita queixa estética. E aí a adesão deles vinha muito dessa explicação, né, de que com a função equilibrada eu, né, também ia dar equilíbrio funcional, que é manter a estabilidade também do tratamento ortodôntico. Então porque aí as recidivas que acontecem são muito mais ortodônticas depois, né, que a gente pode ter também. Então, a equipe tem que estar muito uníssona em relação a isso. A estabilidade do tratamento depende também da adesão à terapia miofuncional. Por quê? Porque ela vai equilibrar as funções. As funções equilibradas
vão manter a estabilidade, né, de todo o tratamento odontológico. Então, esse é um pacote, né, que tem que acontecer em conjunto. E essa questão das recidivas também, nós não temos nenhum estudo assim, que nos diga exatamente esses, né, com tais dados cefalométricos, a partir daqui começa a ter recidiva. Né? A gente não tem isso ainda, falta muita pesquisa. Ou seja, a avaliação fonoaudiológica nos diferentes momentos, o acompanhamento fonoaudiológico, ele é fundamental. Quanto à relutância, né, Hugo, dos nossos pacientes, né? E é engraçado porque muitas vezes, né, isso é função do cirurgião também, sabe? Porque se ele não... nossa também, Hugo, então, do mas ortodontista. o paciente, Maurício, ele aquilo que a Gedri falou, ele não vai atuar naquilo que ele não enxerga. Sim. Que ele não vê propósito. Exatamente. Então, o que acontece? Se você tem que falar, olha, você está errado, você tem que fazer a fono, você vai perder, você está vendo... Porque o diagnóstico, ele também é feito no seu consultório de orto, na primeira consulta. E o diagnóstico depois também. Olha, você não está fazendo, está percebendo que está demorando para você ter uma mobilidade labial, a mímica facial sua, nesse prazo de tempo já era para ter andado. Né? Então, assim, é algo que a gente tem que também fazer o diagnóstico de que ele não está cooperando, que ele não aderiu. E a gente sabe quando o paciente não aderiu ao tratamento fonoaudiológico. Sim. E às vezes ele não valoriza, mesmo ele sabendo. Assim, dentro desse quais seriam os degraus, né? Por exemplo, eu sempre quero escrever um artigo sobre isso. Quais seriam os degraus, né, desse tratamento fonoaudiológico? Qual seria, por exemplo, a pessoa fez a cirurgia ortognática. Primeiro step, segundo, terceiro. Como que seria essa sequência desse tratamento? Depois da cirurgia, o momento de iniciar a terapia depende muito aí, né, do cirurgião. Eu sempre, quando oriento as alunas, eu falo, ou você conversa com a equipe ou você não vai conseguir atender. E aí nós vamos para o trabalho voltado à redução de edema, melhora da sensibilidade, da mobilidade, né, e se a gente já trabalhou a respiração antes da cirurgia, é formidável, porque ele já está, né, respirando pelo nariz com uma condição de postura de língua, porque o repouso é uma outra função. Né? A gente falou em mastigação, deglutição fala, mas o repouso e a deglutição de saliva em repouso, ela também é fundamental. Eu tive uma paciente que no transoperatório da cirurgia ortognática, que veio de uma outra equipe, ela... foi identificado anquiloglossia e foi feita a cirurgia, né? Sem que ninguém soubesse, nem a própria paciente. E aí, então, ela não tinha nenhum controle da língua, ela numa nova forma. E aí, então, ela procurou a fono, né? Ela buscou a fono porque ela não conseguia se organizar. Então, esse planejamento conjunto é fundamental, porque eu preciso que o paciente ele consiga ter uma boa mobilidade. Então, né, esse primeiro passo é a sensibilidade, redução de edema, melhora dos movimentos, como que é o trabalho com a respiração, com a deglutição de saliva. E a partir do momento que vai reintroduzindo os alimentos, como ele tem que ter condições, né, para que ele possa mastigar aquelas consistências que foram indicadas, que foram liberadas da forma adequada, que ele pode naquele momento. Então, muitas vezes, inicia com uma mastigação bilateral simultânea, porque ainda não tem tanta lateralidade mandibular. A partir do momento que a lateralidade mandibular vai sendo alcançada, a própria mastigação também contribui para isso. Né? E a deglutição, ela vai sendo também treinada. O paciente ele precisa treinar a função todos os dias. Então, tem que ter ele tem que ter consciência sobre isso. É uma academia, né, gente? Os exercícios, eles vão ser importantes, eles vão ser preparatórios, mas a função, ela vai ser determinante. Então, o segundo passo é o trabalho com as funções, aí de mastigação, deglutição e a fala, né? Porque existe uma mudança no padrão de fala e muitas vezes o paciente ele vai manter padrões alterados anteriores. Então, uma fala com uma abertura de boca adequada, com a posição dos articuladores adequados também é extremamente importante. A ressonância muda muito, porque a ressonância é como o som é amplificado nas caixas que nós temos, né? Então, essas caixas de ressonância, que são as cavidades, elas mudam de tamanho, né? As proporções aumentam. De um dia para o outro. A ressonância muda. Sim. A gente fez um trabalho
Foi um caso clínico, na verdade, que nós fizemos a gravação da voz do paciente depois do avanço da mentoplastia com avanço de mento. Então, toda a musculatura suprioide, né, ela ficou encurtada e o ocioide subiu. E nisso que ele subiu, a laringe sobe. A laringe subindo, a voz fica mais aguda. Mas foi transitório, né? Então, os pacientes falam, a voz mudou. E mudou, porque se houver uma mudança na posição da laringe no pescoço, até a frequência, né, da voz ela muda. Mas não é só isso. Como essa voz que é produzida na laringe amplificada, que isso muda totalmente. Então, a voz é diferente. E aí, tornar isso equilibrado, harmônico e adequado para as condições, né, de vida, a comunicação ela é fundamental. A gente está aqui hoje se comunicando, né? Então, falar bem é fundamental para qualquer profissão, né? E a cirurgia ortognática, ela prepara para que se tenha condições de fala muito melhores. Então, esse trabalho com as funções, ele vai sendo aprimorado a partir da introdução dos diferentes consistências de alimentos e a fala também a partir... Então, a mobilidade mandibular era muito importante, né? Porque ela que vai garantir melhor amplitude articulatória, os movimentos mandibulares para mastigação. Então, é uma sequência que a gente foi fazendo uma proposta de passo a passo, de uma forma muito protegida também, para não colocar em risco a cirurgia, né? Porque dependendo da pressão que a gente faça nas estruturas no pós-operatório com exercícios, pode colocar em risco a cirurgia, sim. Então, ou eu aprendo, né, assim, sobre cirurgia de alguma forma, junto com a equipe, ou eu não atuo, né? Excelente. E a fono, a profissional da fonoaudiologia, ela precisa estar focada na motricidade oral e especializada, uma ultra especialidade, né? Especializada em pacientes cirúrgicos. Porque não são todos os movimentos, como você acabou de mesmo dizer, que essa profissional ela pode forçar, por exemplo, o paciente que faz impacção de maxila, abertura bucal exagerada, enfim. Você treina as profissionais que trabalham com você, as suas alunas, exatamente a poder atuar nessas áreas. Eu vivo ligando para você, né, Jade? Onde tem alguma profissional que você treinou, sei lá, em Pato Branco, ela fala, a doutora fulana de tal. Aí eu posso encaminhar para algum aluno meu que tem algum paciente que fez procedimento cirúrgico. A motricidade orofacial é uma especialidade muito ampla, onde são abordados vários aspectos. Por exemplo, a atuação em paralisia facial faz parte, né? Então, ela é extremamente ampla. E uma das áreas é a atuação junto à odontologia. Então, a nossa formação hoje, né, dos alunos que eu formo, sempre são voltados para os pacientes, né, desde a odontopediatria até a prótese. Então, a gente tem na odontopediatria, depois a ortodontia, a cirurgia bucomaxilofacial, a disfunção temporomandibular e a reabilitação oral protética. Então, quando os alunos, né, vivenciam esses pacientes dessas diferentes clínicas odontológicas, especialidades odontológicas, aí eles começam a e aprendem quais são as etapas do tratamento odontológico também. Então, eu falo, a gente tem que saber sem ser. A gente não vai ser dentista, não vai fazer nenhum procedimento odontológico, mas a gente tem que saber minimamente, né, quais são as etapas, como é realizado, acompanhar os procedimentos, porque senão, do contrário, nós não conseguimos trabalhar juntos. Então, hoje, a gente tem feito semanas imersivas nas clínicas odontológicas, atendendo em conjunto, discutindo os casos em conjunto, pelo menos fono e odonto. Fisicamente, como o doutor Hugo falou. Então, isso é ideal, né? São semanas intensivas e aí discutindo. É o momento, esse paciente, é o momento de fazer algo ou não? Por quê? Né? Que essa é a pergunta, né? E qual é o momento de atuar? Então, uma triagem miofuncional, uma triagem fonoaudiológica, ela é fundamental. Quando a gente está com os idosos, aí a gente vem à área da disfagia. É uma outra especialidade da fonoaudiologia, porque com o envelhecimento também a deglutição ela vai se modificando. Então, existem mudanças fisiológicas relacionadas ao envelhecimento. Além disso, algumas doenças são mais comuns no idoso também, que acabam trazendo uma maior ocorrência da própria disfagia, principalmente as questões neurológicas, oncológicas ou medicamentos, né? Então, a gente tem os pacientes com
uso de muitos medicamentos que também podem interferir no processo de deglutição, diminuir fluxo salivar, né? Então, a saliva é fundamental para a deglutição, né? Ela é muito importante. E aí a gente também estuda essa área, né? Quando a gente trabalha com os idosos também, principalmente neurológicos, ou pacientes até na cirurgia, né? A gente tinha pacientes que era trauma de face e de crânio e que tinham comprometimentos neurológicos e disfagia. Porque a deglutição na disfagia ela é estudada muito em termos de eficiência e segurança, né? O que é segurança? É quando eu consigo deglutir sem que o alimento vá para a via aérea. E a eficiência? Eu degluto sem que o alimento fique, né, parado com resíduos de alimento ao longo do trato orofaringoesofágico. E os pacientes nossos da ortognática, da ADTM, da ortodontia, eles não vão ter, que não tenham problemas neurológicos, eles não vão ter disfagia, mas eles vão ter uma deglutição adaptada a essas condições. E eles não têm queixa, por isso eles não aderem, voltando à adesão. Sim. Porque não é eles engolem, é até o respirador oral. Se ele não ronca, se ele não tem apneia, ele não tem queixa, porque ele respira pela boca, né? E é desconfortável respirar pelo nariz. Então, na terapia, é uma terapia que realmente vai precisar que o paciente consiga ter conforto, né, nessa respiração, que é a respiração nasal. Ô, Gedri, e hoje, dentro disso, você acha que a gente tem material humano, assim... você sabe, você acabou de falar a complexidade que é essa atuação específica da fono, né? Que a gente acha difícil. O Maurício acabou de falar, poxa, lá na cidade tal tem alguém tal. Então, você acha que a gente tem material humano, gente bem formada, e não só bem formada, porque bem formada é uma coisa, experiência é outra, né? Ou é difícil, ou está difícil? A formação básica, né, da graduação, acho que ela tem sido cada vez mais aprimorada, né, essa formação básica. Porém, os cursos de especialização e as práticas elas ainda são muito escassas, principalmente essas práticas interdisciplinares. Então, nós temos que ter outros centros, né, ao longo do Brasil. No curso que a gente faz aqui em Bauru, nós recebemos alunos, principalmente alunas, né, na fonoaudiologia, Sim. que vêm de todas as regiões do Brasil e da América Latina também. Né? Por quê? Porque essa prática presencial ela é muito rara. Então, nós temos que ter... Não basta ter uma aula teórica sobre. Nós temos que vivenciar. Isso ainda é muito escasso. Então, além das pesquisas multidisciplinares que envolvam diferentes centros para a gente avançar nas evidências científicas, nós temos que criar esses centros de atuação interdisciplinar. Algumas faculdades já têm criado, isso tem melhorado muito. Então, os estudantes eles atendem na clínica odontológica e a isso tem contribuído bastante. Essa seria até uma próxima pergunta que eu ia fazer para você. O que você considera necessário para avançar, para ter esse avanço em termos de evidência científica na terapia miofuncional em casos submetidos à cirurgia ortognática? Essa vivência que você acabou de dizer, né? É a experiência e a vivência, né? A formação. Mas eu volto a dizer, Maurício, essa experiência física, sabe? Física. É difícil. A gente tem que vivenciar junto, dentro da clínica. Sim. Eu tenho que ter acesso à documentação desse paciente, discutir isso junto, ao entender paciente o diagnóstico. No pós-operatório imediato. Porque ainda não é algo protocolado, né, Gê? Ainda não tem, porque muita coisa está para se aprender ainda. Muito. Então, uma recusa. Eu vejo profissionais da área da cirurgia que não encaminham o paciente para fono. É porque a fisioterapia ela já vem há muito tempo trabalhando com a parte de toda essa parte sensorial, edema, mobilidade, e é um trabalho fundamental. Nós sempre trabalhamos em conjunto. Mas a fono faz isso também, Gedro, ou não? Ou da físio isso? O trabalho que a fono faz, ele também envolve esses aspectos voltado para o desempenho da função. Sim. Então, nós também vamos trabalhar com esses aspectos. Se a físio atua, eu ganho muito e aí eu já vou conseguindo, adaptando aquilo que ela já ganhou para a função e aplicando na função. E aí vamos falar da fisioterapia, né? Se eu não tenho
uma reorganização postural global, eu não tenho uma posição de cabeça adequada e o sistema estomatognático também vai estar em posição, né? A posição maxilomandibular, a posição de pescoço, cintura cervical, cintura escapular, tudo isso em desequilíbrio me traz também dificuldades nos ajustes, que são os ajustes fonoarticulatórios, deglutórios, né? Mastigatórios e até respiratórios. Tudo isso. Então, o equilíbrio corporal ele é fundamental para que as funções também sejam executadas. Então, qual é o trabalho da fono? Ele é complementar ao da fisioterapia. Então, o paciente com mobilidade mandibular, se ele consegue abrir a boca 45 milímetros, lateraliza 10 milímetros bilateralmente, ótimo, isso garante que ele vai mastigar adequadamente? Não. Não. Né? Então, é simplesmente pedir para ele mastigar. Não, é muito mais complexo, porque eu tenho que modular a força mastigatória à textura do alimento, porque ele não tem essa modulação no pós-operatório. Ele não consegue modular a textura, não é simplesmente mastigue de um lado, do outro. Muitas vezes ele não tem habilidade motora, coordenação motora da língua para fazer esse controle. Então, a função de língua ela é tão importante para a mastigação, não tinha estudo sobre isso, a gente começou a pesquisar um pouco sobre isso. Controle motor oral de língua alterado, mobilidade de língua alterada, a mastigação ela é prejudicada também. E antes se pensava só na musculatura mastigatória e nos movimentos mandibulares, né? Não, a língua também é fundamental. E aí esse trabalho com a língua ele é específico mesmo da fonoaudiologia. Enfim, então, é complementar, né? A gente, sem fisioterapia, né, tem dificuldades de avançar muito também, porém, o nosso trabalho ele é fundamental para quê? Para que a gente tenha as funções executadas da forma, né, mais adequada possível. Excelente, excelente. Eu lembro, vocês estavam falando um pouquinho sobre respiração, veio na cabeça o sábio, o Dr. Reinaldo Mazzottini. Não sei se você conheceu ele. Trabalhei muito tempo com ele próximo da gente ali, que era na mesma estrutura física. Ele se queixava muito do paciente face longa que operava, com as placas já, com o advento da fixação rígida, né? Porque o paciente ele sentia dificuldade em respirar, ele abria a boca. Ao passo que, em um passado próximo, quando o paciente era operado e ele era bloqueado, tinha bloqueio. O paciente era obrigado a mudar o padrão respiratório, senão ele morria afogado, né? Então, e com certeza ele ia deglutir com a língua porque na região intra-oral. Ele não tinha interposição de língua, pode ter certeza. Ele era impossível. Ele era obrigado, ele precisava... Mecanicamente, por obrigação, mudar. E hoje, com ancoragens com fixação rígida, né? Com ancoragem, ele abre a boca. E Dr. Hugo e eu, nós vemos isso frequentemente. O paciente fez a terapia ortodôntica, fez a cirurgia ortognática e ele não muda o padrão respiratório, ele continua respirando pela boca. Qual que é a estabilidade que a gente vai ter nisso? E perda anatômica pra nada. Funcional, né? Funcional. Pra nada. Perda anatômica. Anatômica. A gente fez trabalhos sobre expansão. Expansão da maxila. Você lembra que até com renomanometria acústica, você lembra? A gente fez tudo isso daí e, poxa, o ganho que ele tinha pós-cirúrgico era imenso, sabe? Imenso. Aí você acompanhava esse paciente depois de um ano... Voltava. E por que voltava? Função. Porque ele não mudou o padrão respiratório. Ele se queixava, lembra disso? Era melhor antes, porque o paciente ele era obrigado. E são os pacientes, em tese, mais instáveis, né? Que são os face longa, classe 2. Mas imagina você acordar de uma cirurgia, você a vida toda respirou pela boca e sua boca travada. Imagina o que era aquilo. O nariz obstruído. O nariz obstruído. O nariz obstruído, exatamente. Imagina o pânico que era, né? O paciente era obrigado, era então, na marra. Por isso que na pergunta do pré-operatório, o principal é a respiração. É o principal fator. Excelente, excelente. Professora Gédri, qual que seria a atuação da fonoaudiologia nas DTMs musculares e articulares? Nos casos de disfunção temporomandibular, nós temos também várias características miofuncionais específicas. A principal função prejudicada é a mastigação, né? Então, o paciente ele tem menos força de mordida, tem dor durante a função, e muitas vezes isso faz com que ele procure o tratamento, até mesmo fonoaudiológico, quando tem o conhecimento que a fonoaudiologia atua com essa função. Mas não é só a função mastigatória
que está prejudicada. A função de deglutição também, né? Nesses casos, é muito comum que ela aconteça com a língua em posição inadequada, com contração. Alguns pacientes, eles têm contração excessiva da musculatura mastigatória durante a deglutição. É como se deglutisse apertando os dentes. E, na verdade, a função deveria ser da língua durante a deglutição. A gente até brinca com o paciente, né? Esses músculos, eles são para mastigar, não para engolir, né? É a língua que é a musculatura que deve ser utilizada para a deglutição. Então, nós temos um papel também de reequilíbrio dessa função mastigatória e da função de deglutição e fala, principalmente. Além disso, os pacientes com DTM, eles apresentam um padrão respiratório, que é um padrão respiratório mais superior, recrutando músculos acessórios durante o processo de respiração, que não deveriam ser recrutados, principalmente da musculatura cervical. Então, hoje, né, nós temos até a recomendação de avaliação da musculatura cervical para o diagnóstico das DTMs. Então, essa musculatura cervical alterada pode estar também relacionada não só à postura, mas também ao recrutamento desses músculos com um padrão respiratório alterado, que é um padrão onde se recruta esses músculos. Então, o equilíbrio dessa musculatura respiratória é muito importante. O equilíbrio da mastigação também. Porém, tem que ter o alívio da dor, né? O alívio da dor ele é em conjunto. Qual é o diagnóstico dessa DTM? E o nosso trabalho ele fica também muito dependente não só do diagnóstico, mas da atuação odontológica. Então, se é a farmacoterapia, se é o uso, né, de placa, que depende muito do diagnóstico. Então, de uma forma geral, equilíbrio, né? Eu tenho que ter equilíbrio, porque se houver uma mastigação com um recrutamento de musculatura inadequado, o que as pesquisas mostram? Os pacientes com DTM, mesmo isso é uma coisa que só com eletromiografia, né, que é a minha paixão, a gente consegue identificar. Eu mastigo do lado direito, tá bem? Só do lado direito. Qual musculatura eu deveria recrutar? Mais. Sim. Do lado direito. Sim. Pacientes com DTM é o contrário. Ele joga para o outro lado. Ele mesmo mastigando de um lado, ele recruta mais. Então, existe um recrutamento neuromuscular todo cruzado, todo disfuncional. Então, não é uma disfunção especificamente da ATM, é da musculatura mastigatória que se repercute na mastigação, na deglutição e na fala. Então, na terapia, a gente só consegue, muitas vezes, corrigir isso com biofeedback. Porque é a única forma do paciente ver como ele está recrutando esses músculos, ajustar esse recrutamento para um recrutamento fisiologicamente adequado. Então, o nosso papel é recrutamento neuromuscular fisiologicamente adequado. E esse é um dos fatores que vai manter o paciente sem recidivas, né? Porque a DTM, ele tem que estar em controle. É um dos fatores. Aí os outros fatores todos têm que ser controlados, mas é um trabalho integrado, o diagnóstico, né, e o tratamento odontológico, ele é primordial para que a fonoaudiologia possa atuar nos casos de DTM. É sempre uma constante, né? A integração. É né? a integração. Que é o que deveria acontecer sempre. É a integração. Falando um pouquinho sobre DTM, vamos partir um pouquinho para a área da síndrome da apneia obstrutiva do sono. O que a fonoaudiologia, o que a atuação sua pode melhorar no diagnóstico e, de novo, no tratamento conjunto desses pacientes? Os pacientes com apneia obstrutiva do sono, eles têm alterações da musculatura orofacial e também orofaríngea, bem importante, né? E aí, o enfoque, ele passa a ser agora primordialmente nessa musculatura orofaríngea também. Então, é algo diferente, né, que a fonoaudiologia ela passou a atuar a partir de um trabalho, que foi uma tese de doutorado da doutora, né, a fonoaudióloga Kátia Guimarães, que é de Botucatu. Foi o primeiro trabalho onde ela propôs uma terapia miofuncional e, além, né, de exercícios para a musculatura orofaringe, palato, mole, língua, para que essa musculatura pudesse também ter uma condição que, durante o sono,
minimizasse, né, diminuísse a ocorrência e a gravidade da apneia, as funções também foram trabalhadas, porque durante o dia nós temos também que ter as funções equilibradas para manter também o que o exercício ele vai ganhando. Então, o exercício ganha, né, mas a função reorganizada e adequada mantém também muito daquilo que o exercício propõe. E é claro que tem exercícios que vão ficar para sempre, né? Que é como a nossa academia da ginástica. A gente para de ir, a musculatura ela perde, né, tônus, perde as habilidades aí que foram adquiridas. Então, nesse estudo foi o primeiro momento que se identificou essa possibilidade. E aí outros estudos, principalmente orientados pela doutora Esther Bianchini, mostraram que o ronco também poderia ser minimizado. Então, principalmente quadros com apneia moderada e leve melhoram muito, mas também ajuda ao paciente se adaptar ao CPAP e aos aparelhos intraorais. E a cirurgia também. E ao pós-cirurgia ortognática. A gente está conversando um pouquinho antes aqui do quanto se ganha espaço, mas se ganha espaço com o avanço, né, bimaxilar, os avanços, você ganha área orofaríngea, nasofaríngea. Como que você vai manter? Né? A gente sabe que depois de 6 meses, 1 ano, a tendência é voltar à área anterior, porque a musculatura e a função, lembra do gerador de padrão, o neuromuscular ele retorna ao padrão anterior. Então, os exercícios, a terapia após é fundamental. E aí, outra pesquisa, não existe nenhuma pesquisa que mostre isso, pelo menos que eu conheça, nenhum grupo tem feito. Né? Um grupo, uma avaliação, a gente tem que ter aí o estudo clínico randomizado, controlado, prospectivo, com pacientes, né? Com pacientes pela mesma equipe, que façam, né, a cirurgia e terapia, outros apenas a cirurgia, a gente acompanha. Mas divulgar isso, que isso é necessário, com certeza vai fazer com que, né, outros centros passem a ter interesse de fazer o trabalho dessa forma. Eticamente, você ter o grupo controle, né? E não tratar. Já parte do pressuposto que há um fator que vai favorecer, como é que você vai deixar um grupo sem fono? E até justifica para o comitê de ética que você não vai providenciar, né? Tem alguns casos que o paciente também tem a opção de não, ele escolhe não fazer, né? Não porque quero. Não quero fazer, é a opção dele. Às vezes a gente é uma possibilidade, mas é um grupo. Aí isso já é um viés de pesquisa extremamente, né, extremamente importante. Então, esse trabalho é um trabalho que hoje na área de motricidade orofacial, a atuação a terapia miofuncional voltada para a apneia obstrutiva do sono é o que mais tem evidência científica, porque é o que tem mais trabalhos. Respiração oral, deglutição atípica, quase não tem estudos também ainda que comprove. Então, por que é tão difícil? Porque faltam estudos que demonstrem que realmente, se existe a terapia miofuncional, há um benefício, né, importante. Falta pesquisa. A fono é uma profissão jovem ainda, né? E bem mais jovem que outras profissões. Então, subvalorizada, na minha opinião. Muito, 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 né? A minha irmã é fono. Em muitas e ela áreas. atua nessa área. E os pacientes, muitas vezes, eles não valorizam, eles não entendem a importância dessa terapia em conjunto entre nós 3 aqui, para que a estabilidade dos resultados obtidos sejam maiores. É que nem a fisioterapia também, né? Mesma coisa. Para analisar bem, né, quantos resultados ortopédicos não são perdidos. É a mesma coisa. Falta de o paciente não faz a fisioterapia, né? O paciente não faz a física, ele não adere à terapia. E falta de tempo, porque eu moro em São Paulo. A gente ouve cada coisa, né? E também porque o objetivo, às vezes, principal dele era a parte anatômica, né? Ou seja, era aquilo que ele vê. Sim, aquilo que ele enxerga. Ou ele só vai tratar a função se está comprometendo muito a qualidade de vida dele. Senão... Então, dessa parte da apneia, até pensando nessas questões que a gente tem falado, a Gabi De Lucas, né? Ela fez o doutorado dela e a gente acompanhou alguns pacientes com a apneia e também fomos fazendo identificando qual foi a jornada desses pacientes, né? Dentro de uma abordagem aí centrada na pessoa. E, assim, o quanto é difícil, né, para esses pacientes terem o diagnóstico, o quanto é difícil para eles aderirem ao tratamento, né? E a relação com o profissional,
acabava sendo assim o principal fator para adesão ao tratamento, né? Então, esses aspectos, entender o que faz ou não o paciente aderir ao tratamento é bem importante, né? E nesse trabalho ficou claro essa relação que a gente acaba tendo entre terapeuta profissional e paciente, ela é fundamental para essa adesão. E eu acho que, às vezes, falta isso na nossa formação também, na formação de alguns profissionais, né? Sim, infelizmente. Nós vamos encaminhando agora para a última pergunta, que seria sobre a sua opinião sobre a cirurgia do freno lingual na anquiloglossia. Tem evidências? Pode ser um fator importante para os tratamentos ortodônticos? Sim. A anquiloglossia é uma anomalia congênita, né? Uma alteração que, por definição, para que a gente tenha o diagnóstico, limita os movimentos da língua. Se limita os movimentos da língua, dificulta a sucção, a deglutição, a mastigação e a fala. Na língua portuguesa, por exemplo, tirando os fones bilabiais, p, p, b, m, e labiodentais, f, v, todos os outros são produzidos com a língua. Além disso, a posição da língua em repouso, na anquiloglossia, ela fica baixa na cavidade oral. Então, uma língua baixa, desde o nascimento, com certeza falta estímulo de crescimento da maxila, né? Os lábios ficam entreabertos. Então, tem alguma literatura apontando para maior ocorrência de respiração oral e até, por conta dessa posição da língua, né, uma relação, muitas vezes, com a própria apneia, que a gente estava falando sobre isso. Então, o que acontece com quem tem anquiloglossia? Ele deixa de respirar, de mastigar, de falar, de deglutir, de sugar? Não. Ele não vai deixar de fazer nenhuma função. Ele vai ter compensações, muitas compensações. E aí, é claro que depende, de novo, do grau dessa anquiloglossia, podendo prejudicar desde a amamentação. Então, aí a fonoaudiologia, a avaliação da fono é muito importante para identificar se realmente é a anquiloglossia que está interferindo na dificuldade da amamentação. Depois, na introdução alimentar de outras consistências, né? Então, tem crianças que elas conseguem até mastigar, mas elas mastigam, né, e cospem o alimento, elas não conseguem deglutir, principalmente carne, alimentos mais fibrosos, isso é muito comum. Então, padrões que são totalmente adaptados de mastigação, deglutição. E fala também, às vezes a gente ouve um som muito parecido, porque o cérebro, ele vai buscar... como que a gente aprende a falar, né? Ouvindo. E aí o padrão-alvo é aquilo que eu ouço. E então, a língua ela vai buscar ajustes. Então, a gente tem até um estudo, né, vários trabalhos que a gente fez em conjunto, que é com a professora Roberta Martinelli, que foi me orientando no mestrado e doutorado. A língua assume padrões totalmente adaptativos para ter um padrão-alvo semelhante. A mandíbula também assume padrões totalmente adaptativos. E, às vezes, isso vai ao longo da vida. Então, tem paciente que vem adulto com uma dificuldade, né? Porque agora, no trabalho ou na condição social de alimentação, isso está prejudicando, mas até então, isso foi levado adiante. Pode impactar também na oclusão? Pode. Eu posso ter atresia de maxila, mordida cruzada, pode ter mordida aberta lateral, porque a língua abaixada, né? Então, se a ponta está não trabalha, a lateral trabalha o tempo todo. E aí pode, mas aí é que a gente sabe que uma oclusão não é um fator só, né? Então, depende das questões genéticas, hereditárias, né? De se é respirador oral também ou não. Então, esse combo que vai somar. Então, todo mundo que tem anquiloglossia vai ter problemas? Talvez não, né? Vai se adaptando. Essas adaptações podem causar problemas? Podem. Sim. Então, se é uma alteração e que se foi diagnosticada uma alteração, eu me pergunto por que não tratar? Se existe uma alteração, por que não tratar? Né? Mas é claro que, às vezes, a mãe pode, né, no bebê, não, eu não quero esperar, e algumas mães esperam.
E aí chegou um momento que não dá mais para esperar, agora eu preciso. E porque a gente também tem que, né, a abordagem centrada na pessoa, tudo é decidido junto, né, quando é possível, né, decidir. Então, a minha pergunta é, se tem o diagnóstico de alteração, por que não tratar? Essa é a minha pergunta, né? Tem estudos que mostram que se fez cirurgia ou não fez, não teve diferença. Tá, mas assim, são estudos que tiveram avaliações para diagnóstico distintos. Então, o diagnóstico não é padronizado internacionalmente. Os fatores de confusão são muitos. Então vamos pensar no desmame. As mães hoje trabalham. Sim. Não fica em casa. Então, assim, é muito difícil, né, pensar que não muda, né? Tanto faz o tempo que vai... Mas e os outros fatores, né? Que não foram. Se eu olho um fator isolado e não olho os outros fatores de confusão ali, eu posso chegar a conclusões, né, que são de que realmente não fez diferença. Então, o risco futuro também. Então, antes achava que mudava, né? Que nascia com anquiloglossia, mas com o tempo isso ia sendo modificado. E não é modificado, senão nós não teríamos adultos com anquiloglossia, né? Nos casos de anquiloglossia, as funções elas não vão ser adequadas, elas vão ficar adaptadas e, dependendo da adaptação, elas vão né, vai ter essa interferência da musculatura na oclusão e prejudicar a estabilidade do tratamento ortodôntico. Então, a gente teve uma avaliação de um grupo grande agora de crianças com mordida aberta e muitas, né, uma percentagem bem importante com anquiloglossia e respiração e problemas respiratórios, né? Então, não temos estudos assim, qual que é a ocorrência de anquiloglossia em quem tem má oclusão e em quem não tem, também temos que fazer. Então, hoje, quem assistir aqui, né, dá para ser um monte de tese de doutorado, mestrado, né, dissertação de mestrado, e é um tema polêmico mesmo, por quê? Porque não se olhava para isso, de repente começou a se olhar para isso e lembra das amígdalas, né? Eu lembro da minha época que todo mundo passou a fazer cirurgia de amígdala. Sim. Aí, de repente, não. Mas então, falta ainda esse consenso da avaliação e também os profissionais preparados para o diagnóstico e para a intervenção, né? Porque se o diagnóstico não for adequado, a intervenção vai ser indevida. E aí, sim, eu vou ter comprometimentos, né? Se for indevido. Finalizamos mais um podcast em um ambiente absolutamente transdisciplinar, com a professora Giedre Félix, professor Hugo Nari. Muito obrigado pela presença de vocês, por todo o conteúdo aqui colocado. Eu tenho certeza absoluta que você que está nos assistindo aqui vai levar todos esses conhecimentos para a sua prática diária e melhorar cada vez mais a sua abordagem com os seus pacientes. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. É um privilégio, né, estar com vocês e, principalmente, gratidão pela valorização, a fonoaudiologia em tantos momentos, por estarmos juntos nessa caminhada. Uma justiça. Uma justiça sendo feita. Obrigado, Hugo. Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade de rever a Giedre. Nossa, faz tempo. Foi. Nossa oportunidade. Fazia tempo mesmo. Muito obrigado.